Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aí, né? Nossa primeira live aí que a gente resolveu fazer. E quero agradecer aí quem começou a entrar. Ju, abraço, Ju. Obrigado. Josi também tá aí com a gente. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho de princípios e convenções contábeis, né? Um assunto que é bastante importante, é bastante relevante para quem estuda contabilidade, é bastante relevante para as empresas, né? E a gente vai procurar discorrer um pouco sobre esse tema, naquela abordagem natural nossa, né? Uma abordagem simples, uma abordagem focando mais entender realmente a razão de existir o princípio, né? Como tudo que a gente tem trabalhado, né? Então, dá uma esperada aqui, esperar a galera entrar e a gente já começa, né? Enquanto isso, eu vou compartilhar um pouco com vocês a minha história, né? A minha história com a contabilidade. Eu acho interessante a minha história com a contabilidade. Lembrando que essa live também está sendo transmitida no YouTube. Então, nós estamos aí em 2 canais, né, de transmissão. Minha história com a contabilidade, na verdade, fui para a faculdade em 2008 para fazer administração. Então, cheguei, inclusive, à administração e a ideia era fazer administração em marketing, né? E a faculdade que eu fazia tinha essa possibilidade, né? Ou fazia marketing, ou fazia finanças. Fui para fazer administração e junto com a administração eu comecei a fazer algumas matérias da área contábil como matérias eletivas, né? E assim, diria que amor à primeira vista pela contabilidade, porque realmente me chamou bastante atenção. E aí fui trabalhando naquele momento para que eu pudesse então sair também com a formação em ciências contábeis. Então me formei, sou bacharel em administração, sou bacharel em ciências contábeis, me formei no ano de 2013, né? Já estou indo para 7 anos aí de formação na área. Depois meu curso de administração com especialização na área financeira, mudei, né, de marketing para a área financeira, uma guinada aí na minha vida, né? E depois fui para a área de custos, né? Então fiz uma pós em custos e tenho desde então trabalhado, trabalhei por mais de 7 anos numa empresa na área de gestão da produção, apoiando também na área de custos. E desde então, desde setembro do ano passado, na verdade, a gente iniciou esse canal, a gente iniciou esse trabalho aí online justamente para tentar, qual que é a missão nossa, né? Nossa missão em primeiro lugar, é democratizar o ensino, democratizar a educação. Eu sei que custos quando eu falo em custos, né, eu participo de um grupo de contábeis e acho muito legal porque uma boa parte são estudantes, né, e o grande temor é custos. Por quê? Porque muitas vezes as abordagens são complicadas, são difíceis, né? Então a nossa ideia é a seguinte, a nossa ideia é querer simplificar custos, né? Então fazer com que seja algo simples, desmistificar um pouco essa área da contabilidade, que é uma área extremamente importante, né? E também poder ajudar as pessoas, ajudar o estudante aí, né? A galera que tá entrando aí, Amanda, Thiago, Renato. Ô Renato, dia 12, hein, Renato? Somos nós aí. Bora fazer uma live juntos. Obrigado aí por participar. A Ana, né? E por aí vai. Já me corrigiram aqui, né? Muito complicadas. Ok. Vamos trabalhar nisso aí. Ô Júlia, valeu. Júlia tá aí também. Obrigado, Wesley. Pessoal do grupo aí, do nosso grupo aí, que a gente tem compartilhado um pouco de conhecimento, de ter trabalhado juntos aí justamente para essa visão, né? Democratizar o ensino, democratizar a educação, fazer com que ela seja acessível aí a mais pessoas, tá bom? Pessoal, então assim, o nosso tema dessa live abraço, Éder, abraço para você. O tema dessa live, então, é princípios e convenções contábeis, né? Assim, eu tenho no meu apoio aqui 2 grandes, né? Então, quem conhece esse cara aqui, né? Eliseu Martins, Contabilidade de Custos, a Bíblia do Custos, né? E esse outro aqui também, que é um livro aí de equipes de professores da USP. Então, tudo que a gente traz é sempre baseado em ciência, né? A ideia é nunca trazer coisa da nossa própria cabeça, né? Acho que uma das razões acho que eu sou professor, não parei minha história pela metade, mas sou professor há 5 anos, professor em ETEC e há 2 anos também dou aula em curso superior, no curso de Ciências Contábeis e também de Administração.
Então todo professor, toda pessoa que se propõe a ensinar, ele sempre tem que buscar suas bases. Então eu mostrei aqui as minhas. Então o que eu vou trazer para vocês, talvez quem é da área, ô Geraldo, valeu, abraço, bem-vindo aí. Quem é da área aí, sabe que pode se haver linguagens um pouco diferentes daquilo que eu vou falar, mas via de regra a gente vai trazer o que é normalmente aceito, né, na contabilidade. Jackson, bem-vindo. Paola, ô Jackson, bem-vindo. Semana que vem somos nós aí, né, fazer uma live. Semana que vem outra live sobre empreendedorismo contábil, né. Convidei um amigo lá de Ipatinga para a gente fazer essa live juntos e falar um pouco sobre empreendedorismo contábil, né. Logo a gente vai divulgar isso aí mais, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos para o nosso tema aí. Obrigado por quem está aí participando, né. É a primeira vez que eu faço isso, então eu dou umas perdidas aqui, não consigo ler os comentários, tô sem óculos, né? Então não consigo ler muito bem, mas obrigado aí para quem está entrando, está comentando. Espero que você aproveite, né? Você que é da área, você que gosta de contabilidade, acha interessante o tema, e você que também está pesquisando o tema, espero que aproveite. Você que é empresário também, quem tiver aí, espero que aproveite aí o máximo, tá bom? Então vamos lá, então eu vou falar dos princípios, postulados e convenções contábeis. Primeira coisa, falando de contabilidade é uma ciência prática, né? A contabilidade, a gestão financeira, a área financeira, é uma ciência bastante prática, uma ciência que ela nasce muitas vezes como resultado de ações. Renata, tudo bem? Bem-vinda. Ela nasce muitas vezes como resultado de ações das pessoas, né? Ou seja, os administradores, os gestores, os gerentes dos negócios agem, tomam decisões, e a contabilidade, o que ela vai fazer? Quando ciência contábil, ela vai justamente refletir isso, ela vai analisar o reflexo dessas decisões, na verdade. E tudo que o contador faz, tudo que o profissional contabilista faz, a semana foi o dia da contabilidade, né? Dia do contabilista, né? Dia 25 de abril, profissão importantíssima, fundamental, uma profissão que tem mudado a cada dia, né? Que tem aí crescido, na verdade, tem saído um pouco somente da questão de documentações, mas também focado um pouco na área de gestão, apoiado com mais força aí a área de gestão. Então, o contabilista, assim como qualquer profissão, ele se baseia em princípios, ele tem normas que norteiam, né? Então, o contador tem um monte de norma, CPC, IFRS e tantas outras, normas nacionais, normas internacionais. A contabilidade tem passado por um alinhamento aí dessas normas. Mas esses princípios contábeis são princípios comumente aceitos, né? Então eles são aceitos baseado em experiência, baseado na vivência, baseado na praticabilidade dele, né? Então quando um princípio ele é aceito, primeiro tem que ser considerado praticável. Então não adianta eu criar uma coisa que não faça sentido, uma coisa que não seja possível praticar. Segunda coisa, ele precisa ser útil. Então uma das coisas na ciência da gestão, em qualquer ciência na verdade, o que é sempre interessante? Que a coisa não fique somente no mundo da discussão e da filosofia, mas a ideia dos princípios é que eles sejam úteis, é que eles sejam possíveis de serem praticados e aplicados ao dia a dia das pessoas, ao trabalho das pessoas e por aí vai, tá bom? Então vamos lá, princípios, convenções e postulados contábeis. Pensa comigo, dá asas um pouquinho a sua imaginação para você me acompanhar no raciocínio. Olha só, pensa numa casa. Então a casa, o que ela tem? Básico, né? Ela tem um alicerce, ela tem paredes, ela tem um telhado. Então, a gente vai construir essa casa nessa live, né? Então, vou falar um pouquinho do alicerce dessa casa, falar das paredes e vou falar também do telhado, né? Então, qual que é mais importante aí? Depende muito da sua função, né? Mas nós vamos começar pelo alicerce. O alicerce, pessoal, também é chamado de postulados contábeis. Postulados, né? Palavra diferente. Tem literatura que vai chamar tudo de princípio, né? Mas tem literatura que diferencia isso. Então, o que são postulados contábeis? São dois: entidade e continuidade. Isso também é chamado de princípio, mas aqui a gente quer diferenciar, dado a importância desses dois. Então, assim, no alicerce da casinha que a gente está construindo, então imagina aí comigo, você que está me acompanhando, obrigado aí por estar nos acompanhando. No alicerce, eu tenho os dois postulados, da entidade e da continuidade. E o que eles dizem? Por que eles são alicerces? Primeiro, porque eles se relacionam entre si, eles têm uma ligação entre si. E segundo, porque eles estão na base, né? Então o alicerce é básico.
base da ciência contábil parte desses dois postulados. Primeiro é o postulado da entidade. Olha o que diz, eu vou ler aqui e a gente vai explicando e conversando aí sobre isso, né? Então diz assim, ó, a contabilidade é mantida para as entidades. Os sócios ou cotistas destas não se confundem para efeito contábil. Então o que é uma entidade? É qualquer indivíduo, pode ser uma empresa, pode ser um grupo de empresas, pode ser uma pessoa física que movimente valores, que faça movimentações financeiras. Então, por exemplo, eu, enquanto pessoa física, sou uma entidade porque tenho um CPF, porque faço movimentações financeiras. Você que está aí me assistindo também tem seu trabalho ou tem seu negócio, tem sua empresa. Você em si, particularmente, é uma entidade. Você tem um CPF, então isso faz de você uma entidade do ponto de vista contábil. E aquela pessoa que é cotista ou que é dono, é sócio numa empresa ou é o único dono de um negócio, além de ele ser uma entidade, a sua empresa também é uma entidade. Mas o que esse princípio, esse postulado diz? Que elas não devem, em hipótese alguma, se misturarem. Eles não devem se misturar. Por quê? Porque isso gera muitos problemas entre eles, problemas de gestão, então fica difícil fazer uma avaliação da gestão. Talvez, pessoal, a gente tem visto aí, a gente está vivendo um momento muito atípico no Brasil, né? Triste pra caramba, né? Hoje eu fui preparar minhas aulas para online, né? E nós estamos nos adequando aí nesse período. Estava olhando lá os conteúdos que estavam previstos da aula lá dia 23 de março, né? Quando as aulas foram interrompidas presenciais, agora procurando retomar, né? E assim, é uma tristeza, né? Porque realmente é um momento desafiador, aí, um momento que muitas empresas têm sofrido, mas parte do que as empresas têm vivido tem relação com a desobediência a esse postulado, a esse princípio, porque ele é um alicerce, né? Então, assim, o princípio ou postulado da entidade diz que os recursos financeiros gerenciados por uma empresa, eles não se misturam de forma alguma. Eles não podem se misturar. Então, o dinheiro do sócio é o dinheiro do sócio, o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. Nos dois sentidos, né? Tanto para o lado bom, tanto também para o lado de despesas. Então, não é correto o sócio pegar um dinheiro dele e pagar uma despesa da empresa, ao mesmo tempo que não é correto que ele vá lá, por exemplo, e pegue o dinheiro da empresa, apesar da empresa ser dele, ele pode, é claro que ele pode fazer isso, eu não estou dizendo que ele não pode, a empresa é dele, mas a grande questão é que isso gera consequências, né? Isso pode gerar consequências porque a empresa, ela requer os seus próprios recursos. Então, o postulado da entidade, no primeiro momento, ele diz isso. E aí, o segundo é o postulado da continuidade. O que o postulado da continuidade diz? Olha só, eu vou ler e a gente vai conversando aí, ó. Para a contabilidade, a entidade é um organismo vivo que irá viver ou operar por um longo período de tempo até que surjam várias evidências em contrários. Ou seja, o que esse postulado diz, né? O que essa base aí da casinha, eu falei que na base da casinha eu tenho entidade, continuidade, o que ele diz? Que uma empresa existe para operar por tempo indeterminado até que se prove, até que haja evidências suficientes contrárias de que essa empresa não tem condições, mas a princípio, para a contabilidade, ela existe justamente para continuar em operação aí por tempo indeterminado. Então essa é a base aí, né? A entidade, o que? Cada ente no seu lugar, cada recurso no seu lugar, né? Então a empresa tem os seus recursos, o dono tem os seus recursos, a empresa tem os seus ativos, os seus recursos financeiros, o seu caixa, o dono, enquanto pessoa física, também tem, e esses recursos não se misturam, e a continuidade vai tratar justamente dessa base, né? Dessa premissa, dessa percepção, mas dessa ideia, né, fundamental de que a empresa existe para continuar. A empresa não existe, ninguém programa, né? Vou criar uma empresa por um ano, não sei se é um projeto, mas aí eu tô falando de um projeto é outra coisa. O projeto tem começo, meio e fim, mas um negócio ele existe para perdurar e a contabilidade leva isso em conta. Então, dois aí na base, né? Entidade e continuidade. Aí, depois que a gente constrói o alicerce da casinha, então pensa comigo aí, dá asas à sua imaginação, né? Então, construiu a base da casinha, entidade, continuidade, eu vou para os princípios. Os princípios são a parede da casa, né? Da casa do contador. E o primeiro princípio é o princípio da realização da receita. Eu já falei, né? Assim,
Você pode encontrar em outras literaturas, outros tipos de linguagem, mas via de regra essa é uma linguagem comumente aceita, né? E a gente está baseado nos livros aí que eu já mostrei aqui no começo dessa live, né? São materiais aí de autores renomados aí no universo da contabilidade, né? Então o princípio da realização da receita diz assim: a receita é considerada realizada e, portanto, passível de registro pela contabilidade quando os produtos ou serviços produzidos ou prestados são transferidos para outra entidade. Então, quando que a contabilidade reconhece uma receita? Quando que ela realiza? Realizar é reconhecer, é registrar uma receita. Quando o bem efetivamente foi transferido para outra entidade. Então, muitas empresas acabam, às vezes, registrando uma receita simplesmente na emissão da nota fiscal. Mas, o que é importante a gente frisar aqui? Não é na emissão da nota fiscal, lógico, é um documento de venda, um documento que eu estou pegando um bem, um serviço, vendendo a outro, prestando um serviço a outro, vendendo um bem, um recurso, passando a outro, mas a contabilidade deve, e aí isso vai ter a ver lá um pouquinho, lá com uma prudência do contador, que a gente vai ver lá no fim, mas é prudente que o contador olhe para a receita e reconheça ela quando? Quando alguém, um terceiro, disse: eu recebi essa mercadoria. Então, por exemplo, eu vendo um livro para o João, por exemplo. Quando que eu vendi por R$100 o livro para o João? Quando que eu vou reconhecer esses R$100 de receita? Quando o João me disser: olha, recebi seu livro. Um instrumento que a gente tem para, quer dizer, não é o mais antigo, mas ainda existe, né? É o famoso canhotinho da nota fiscal, né? Então vai lá, o canhotinho da nota fiscal, que ele é arquivado e aquele é utilizado, pode ser utilizado, tem muitas outras formas hoje, né? Estamos aí no mundo eletrônico, né? Mas, por exemplo, se você vai receber uma mercadoria, hoje o e-commerce é muito em evidência, né? Vai receber uma mercadoria, o cara vai lá, assina, alguém assina, recebe a mercadoria. O que a contabilidade pode usar aquilo para dizer: olha, a mercadoria foi transferida, logo eu posso reconhecer a receita. Então, esse princípio de reconhecimento da receita, ele leva também a diferenciar competência e caixa. Então, são dois princípios aí, princípio de competência e princípio de caixa. Então, competência diz o quê? Que a receita deve ser reconhecida no momento que ela ocorre. Então, se eu vendi um produto em janeiro, quando que eu vou reconhecer a receita dele? Vendi, entreguei e o cliente recebeu e falou: ok, recebi. Quando que eu vou reconhecer? Em janeiro. Mas o cara vai me pagar em 10 parcelas de, sei lá, vendi por 1.000 em janeiro. O cara vai me pagar a partir de fevereiro 10 parcelas. Ok, tudo bem. Mas o regime de competência vai e reconhece a venda de 1.000. E as parcelas, quem vai reconhecer a entrada dos recursos, e aí é uma informação que cabe mais até para o próprio gestor, né, para o administrador, quem vai puxar isso vai ser o regime de caixa. Então o regime de caixa vai ter essa preocupação de quando o recurso entra. E o regime de competência vai ter a preocupação de quando o fato ocorre. Então a venda foi em janeiro, a transferência do bem ocorreu em janeiro, então a contabilidade vai registrar em janeiro. Então o primeiro princípio aí é o princípio da realização, e ele nos traz aí essa questão, né, da diferença entre competência e caixa. O segundo princípio importante é o custo histórico como base de valor. E olha o que ele diz aí, né? O custo de aquisição de um ativo ou dos insumos necessários para fabricá-lo e colocá-lo em condições de gerar benefícios para a entidade representa a base de valor para a contabilidade expressa em termos de moeda. Como assim, né? Vou explicar isso aí. A ideia que eu falei é simplificar. Então, gente, os registros contábeis, eles são efetuados com base no valor de aquisição de um bem. Então, por exemplo, se eu comprar uma máquina e pagar R$100.000, vem lá na nota fiscal o valor da máquina, R$100.000. Qual vai ser o registro, o valor de registro que eu vou colocar no meu balanço patrimonial ou no meu registro contábil, no meu diário, no meu razão? Qual vai ser? Os 100 mil. Foi o valor que eu efetivamente paguei no bem. Aí a grande pergunta é a seguinte: tá, mas esse bem, com o decorrer do tempo, ele sofre desgaste. Ele pode, existem várias formas, então existe a depreciação, existe o ajuste a valor realizável, que é quando a gente vai e compara, né, que é bem contador, né? A gente vai e compara, pega valor de mercado, pega valor de uso, compara e vê dos dois e vê se aquele bem efetivamente continua valendo aquilo. Mas o fato é o seguinte: qualquer ajuste que eu faça não vai afetar o valor que eu paguei, o custo histórico do bem. Qualquer ajuste que eu faça pode diminuir esse valor, eu faço provisões para isso, né? Não é um assunto, mas é só citando. E a depreciação, que é o consumo do bem no decorrer do tempo,
também vai sendo registrado, mas o custo histórico com base de valor, ele é mantido, vai acompanhar o bem até que o bem esteja na empresa, né? Uma coisa que é importante aqui também, vamos supor, eu comprei uma máquina por 100 mil, eu gastei, sei lá, 10 mil para colocar essa máquina em uso. Quanto que eu vou registrar aí? Eu vou registrar 110 mil. Eu gastei 10 mil para pôr em uso, gastei mais 3 mil no frete para trazer essa máquina para cá. Eu paguei esse frete, eu empresa. Por quanto que eu vou registrar essa máquina? Eu registro pelo custo do bem e mais por todos os gastos que possam ter acontecido aí para eu colocar esse bem em funcionamento. Então não é simplesmente o valor da máquina lá. Então o custo histórico ele tem essas duas abordagens aí e é um princípio bem importante para a gente entender aí, né? Uma coisa que, na verdade, eu esqueci de comentar, né? Ele tá ao vivo, né? Então quando o vídeo é editado é fácil, mas eu esqueci de comentar. Uma das razões de gravar isso foi justamente porque a gente gravou um vídeo no YouTube sobre esse tema e gerou bastante interesse, né? Eu vi assim que as pessoas começaram a perguntar, começaram a questionar. Até uma pessoa falou, olha, você não tem mais conteúdo sobre isso? Eu falei, então vou gravar um negócio mais extenso. Um vídeo rapidinho lá sobre o assunto. Então vamos fazer uma live, vamos fazer um negócio aí de um pouco mais de tempo, justamente para abordar esse tema aí, né? Beleza? Então falamos de dois princípios. Falamos dos dois postulados, a base, lá o alicerce, né? Guarda lá comigo, né? Entidade, continuidade. Agora eu tô falando das paredes, né? As paredes que tem aí a função de fechar a minha construção, né, de proteger aí quem vai morar na casa, né? Então quais são aí a realização e o custódio como base de valor. Terceiro, que vai ter um pouco a ver com o segundo que nós falamos e também com a receita, é o princípio da confrontação das despesas com as receitas. Também vai tratar do regime de competência isso aqui, né? Olha só, no momento que for reconhecida uma receita, associa-se com a despesa sacrificada para obtê-la, relacionado ao consumo de ativos, a ocorrência de um fato gerador da despesa e a seu confronto com as receitas atribuídas ao período. Como assim, né? Vamos falar um pouco mais disso, né? Como assim? Um livro, aqui ó, tem esse livro aqui, né? Esse livro, não é quanto eu paguei, paguei uns 60 reais, eu acho. Eu paguei 60 reais nesse livro. Esse livro teve um custo para a editora produzir, para a empresa que, né, fabrica livros. Vamos supor que esse custo foi de 30 reais. Ou seja, teoricamente, né, eu paguei 60, o custo dele foi 30, a empresa teve um lucro de 30 reais na venda desse livro para o Kleber. Não sei os números, só para você entender, né? Só que é importante entender essa confrontação. Então, quando a empresa for registrar a venda do livro, como que ela vai registrar? Venda do livro no valor de 60 reais, tal, nota fiscal, número tal, para o Kleber, tal, né? Não sei se precisa de todo esse detalhamento, mas só para você ter uma ideia. E uma despesa que gerou, ou seja, esse livro custou 30 reais para a empresa, que ela vendeu a 60. Então ela precisa registrar os dois, é o princípio da confrontação das receitas com as despesas. Esse assunto, gente, foi objeto, inclusive, de quebra de grandes empresas, né? Você tem o caso Enron nos Estados Unidos, no ano de 2000, 2001 mais ou menos, um pouquinho antes do fato das Torres Gêmeas, né? Essa empresa quebrou, e uma das coisas que ela fez, um dos procedimentos que ela fez na época, era reconhecer receitas sem reconhecer despesas. O que acontecia com o lucro? O lucro inflava e aí acabava gerando uma informação incorreta aos acionistas, porque eu estou falando de uma empresa aí que tinha ações na bolsa e que tinha um grupo gigante de acionistas que investiam nela. Então, gente, é importante sempre, então, por quê? Agora eu vou falar um pouco assim, eu estou falando aqui de um mundo aí do contador, né? Mas o contador se preocupa com isso, vamos falar um pouquinho do empresário. Por que é importante ele entender isso, né? Vendi um livro a 60, eu não tenho 60 reais, tenho 30. Por quê? Porque ele me custou 30, então 60 menos 30 sobra 30. Então eu vou trabalhar com um lucro de 30, com uma margem de 30. Um exemplo, tá bem? Exemplo bem simplista para você entender. Obrigado, Ju, obrigado pelo elogio aí. Então, gente, é muito importante que você possa compreender que toda receita que eu tenho que fazer justamente uma confrontação com a despesa aí, tá bom? Ô Guilherme, eu não vou
não vamos hoje ter participações, desculpa, mas a gente vai ter mais pra frente, tá? É como eu falei, minha primeira vez que eu tô fazendo, né? Então eu falei, deixa eu ir meio no básico, mas nós vamos fazer assim, tá? Mas obrigado aí por estar aí, continua aí nos acompanhando, mas hoje a gente não consegue, hoje eu não vamos chamar a gente para participar, mas guarda aí que a gente vai conversar ainda, tá bom? Abraço. Beleza, gente? Então, seguindo aí, tá? Boa noite, Wesley. Boa noite, querido. Abraço. Vamos lá. Outro princípio é importante, então falei de 3 princípios, né, até agora. Realização, custo histórico com base de valor e confrontação das despesas com a receita. Toda receita tem uma despesa, tá bom? Que acompanha ela. Ah, entendi, Guilherme, tranquilo. Aí, pessoal, vamos falar de essência sobre a forma. Esse aqui traz uma confusão, tem hora, né? A gente fica aí meio embananado, né? Mas olha só que interessante. Essência sobre a forma. O que diz, né? O que diz? No registro de uma transação, a contabilidade deverá observar sua forma legal e sua essência econômica. Entretanto, quando a forma não for clara, a essência econômica da transação deve prevalecer sobre a forma. Então, explicar isso aqui para vocês, né? Essência sobre a forma. Exemplo, a empresa tem no seu ativo, registrado uma aplicação financeira. Aplicação financeira é, sei lá, 100 mil reais, por exemplo, de aplicação financeira. A forma desse registro é uma aplicação financeira, certo? Está lá registrado com uma aplicação financeira. Agora, se a empresa... Volta um pouquinho, né? Por que a empresa faz? A primeira coisa, a empresa faz uma aplicação financeira sem a intenção de liquidar essa aplicação. A ideia é manter essa aplicação e fazer com que essa aplicação gere receitas para a empresa, né? Gere retornos financeiros, receitas financeiras. A aplicação aqui pode ser desde ações, sei lá, CDBs, títulos de bancos, etc. Vamos supor que essa empresa mantenha essa aplicação e a qualquer momento ela vai e resgata, né? Ou parte dela ou total dela. Então, o que a contabilidade diz? A forma dessa conta é aplicação financeira, mas a essência dela não. Porque, vamos lá, vamos pegar aqui, vamos pegar um pouquinho da vida pessoal da gente. Então, vamos supor que você tem um dinheiro guardado para um objetivo. Então, você registra esse dinheiro na sua contabilidade pessoal como investimento para comprar um carro. Então, eu vou guardar X reais por mês, daqui tantos anos, vou comprar um carro, é um investimento de médio e longo prazo. Né? Quero guardar 4 anos, vou comprar um carro zero, não quero pagar juros, não quero financiar. Beleza, como que você registra esse dinheiro? A forma de você registrar é investimento. Está lá guardadinho no seu investimento. 500 por mês, está lá guardadinho no seu investimento. Mas aí, qualquer hora você vai lá e tira. Ah, deu esse mês aqui, sei lá, deu uma apertada, vou lá e tiro o dinheiro. Ele é um investimento? Na prática não. Na prática ele é um dinheiro que está disponível, ele é caixa. Então as empresas é a mesma coisa. Isso aqui é um exemplo, né? Essa essência sobre a forma é um princípio que vai valer muito nesse período que a gente está vivendo agora, né? Porque as empresas vão ter que reavaliar muito as suas contas patrimoniais e rever muito isso e pensar na essência delas, muito mais importante às vezes do que na forma. Então, a essência prevalece sobre a forma, se há dúvida na forma que a conta deve ser registrada. Beleza? Espero que a gente esteja te ajudando aí, né, a entender isso aqui. E o outro princípio, que é o quinto aqui, então falei dos 2 postulados da base, fechando a nossa parede, gente, já começando aqui a partir para o fim aqui desse conteúdo, é o denominador comum monetário. Olha só, o que diz? As demonstrações contábeis, sem prejuízo dos registros detalhados de natureza qualitativa e física, serão expressas em termos de moeda nacional de poder aquisitivo na data do último balanço patrimonial. Ou seja, o que a gente entende aqui? E é bem simples, né? Qual que é o denominador comum monetário brasileiro? Real. Então, todos os registros contábeis que a contabilidade faz, baseado em quê? Baseado em reais. Então você nunca vai encontrar, por exemplo, um balanço patrimonial lá na sua conta, pensa assim, supermercado, tá? Então você pega lá o registro do estoque desse supermercado. Você nunca vai encontrar
Lá, por exemplo, tantos quilos de arroz, tantos quilos de açúcar, tantos quilos de farinha de trigo, sei lá o que o mercado tem no seu estoque, aí são inúmeras coisas. Como que você vai encontrar esse estoque? Em dinheiro. Então, tantos quilos de arroz equivalem a X reais, tantos quilos, enfim. Denominador comum monetário é justamente isso, que todo o registro contábil deve ser realizado conforme data da última informação. Por quê? Porque uma das funções da contabilidade é fornecer informação para que alguém olhe para aquela informação e tome decisão, ou o próprio contador, quando for então chamado para tal. Né? Então olha para a informação, por exemplo, eu olho o ano anterior, eu olho para o lucro da minha empresa em 2019, em 2018, por exemplo, foi 10 mil, olha para 2019, foi 8 mil, caiu 20%. Então por que caiu 20%? Vamos olhar, vamos analisar, vamos buscar as razões. Né? Então, o fato de estar registrado num denominador comum monetário permite que eu possa comparar a informação contábil. Isso, gente, é chamado também de comparabilidade. Né? Então, a contabilidade tem um monte de nome interessante aí, né? Comparabilidade. Né? Então, os registros contábeis precisam guardar com zelo essa capacidade, né, de se comparar, essa capacidade de se obter comparabilidade mediante eu pegar um registro de um ano para o outro, justamente para eu pensar, vou falar como gestor agora, né? Pensar em tendências, pensar que conta variou, por que variou. Por exemplo, eu pego meu custo, né? Meu custo de um ano para o outro variou, aumentou muito, né? Então é importante a gente entender essa função aí da contabilidade. Uma das coisas que permite é justamente o denominador comum monetário. Às vezes eu me perco aqui porque eu fico tentando ler o que vocês escrevem. A Ju escreveu aqui, orientação empresária, muito importante, uma minuciosa análise. Legal, é isso mesmo. É importantíssimo, gente, importantíssimo. Você sabe que a gente tem visto agora, mediante esse caos que a gente está, algumas empresas passando uns perrengues aí, né? Perrengue é uma palavra comum, né? Não sei se é comum para todo mundo, mas é passando sufoco danado aí, justamente por quê? Porque é lógico que a gente sabe que é difícil, né? Difícil assim, não tá vendendo, tá muito complicado o momento, algumas empresas não podem abrir por conta dessa situação, dessa pandemia que a gente está vivendo, mas em alguns casos houve de certa forma problemas aí na questão de análise financeira, né? Então a contabilidade vem justamente para isso. Ô Júnior, boa noite, primo, um abraço, obrigado por estar com a gente aí, tá bom? Vanessa também, obrigado. Tô tentando ler aqui, viu, gente? Conforme vocês vão aparecendo aí, eu tô me familiarizando aí com isso aqui. Então, vamos lá, retomando aqui, porque a gente já vai pro fim, que eu vou falar das convenções contábeis, que é o telhado, né, da nossa casa. Então, o que eu tenho na base, o que eu tenho no alicerce da nossa casa? Eu tenho a continuidade, e eu tenho a entidade e a continuidade, e elas se relacionam entre si. Né? A entidade diz, não mistura o dinheiro. Dinheiro da empresa, dinheiro do dono é dinheiro do dono. Continuidade diz, a empresa foi feita para existir por período indeterminado. Se ela desrespeita a entidade, já roda aí, né? E depois eu tenho os princípios. O princípio é a parede que reveste, né, a minha casa, que protege a minha casinha. Então, quais são? O princípio da realização. Quando que a contabilidade considera uma receita realizada? Quando ela ocorre. Então, vendi em janeiro, a contabilidade reconhece em janeiro. E quais são os instrumentos, onde que a contabilidade se apega, né? Qual que é o princípio aqui? Eu só reconheço uma receita quando uma outra parte disse, eu recebi a mercadoria. Então, não tem como eu inventar a receita, né? Eu tenho um documento de outra parte dizendo que a receita existe, né? Que ela recebeu a mercadoria, tá bom? Depois eu tenho o custódio como base de valor, que ele vai englobar, além do que eu pago numa máquina, num equipamento, ou num veículo, seja no que for no estoque, custos que eu tenho relacionados a colocar em funcionamento, né? Frete, instalações, etc. Tá bom? Terceira, a confrontação das despesas com a receita, negócio muito importante, né? Então, gente, se eu não faço isso, eu soube que já é fraude contábil, né? Então, assim, eu reconheço a receita, não reconheço a despesa, eu posso ter aí um indício de fraude contábil. Realmente é difícil de entender, viu?
essas coisas aqui, mas vamos lá. Essência sobre a forma. Se eu tenho dúvida na forma, o que prevalece é a essência. Exemplo que eu falei, investimento, né? Investimento, você precisa reconhecer como investimento se é um recurso que você não vai lá qualquer hora e tira. O investimento existe para te trazer retornos dele estar investido em algum lugar. Então, por exemplo, eu coloquei lá no caderno de poupança, né? É um investimento, está bem desvalorizado hoje, bem baixo, né? Mas é um investimento, né? Então está lá na poupança o dinheiro. Se qualquer hora eu vou lá e tiro, ele não é investimento, ele é um caixa. É um dinheiro que eu vou lá e uso. Então não devo classificar. E aí, nesse caso, a essência vai prevalecer sobre a forma. Em caso de receita parcelada, como reconhecer. E 5, denominador comum monetário. Denominador comum monetário, em resumo, é o seguinte: todas as demonstrações contábeis precisam ser reconhecidas em reais. Ponto. Por quê? Porque isso permite que ela gere comparabilidade, que ela possa gerar análise e outras coisas aí importantes que são função das demonstrações contábeis. E aí, gente, para fechar, convenções contábeis. Então, são 4 convenções e elas são no telhado da nossa casinha aí, né? Então, quais são as nossas convenções contábeis? Primeira convenção é a convenção da objetividade. As convenções, só um comentário aqui, né? Normalmente, então, como eu falei, esses princípios existem porque eles têm a ver com a praticabilidade deles. Então, está sendo praticado, eles são úteis, então eles existem, né? As convenções, elas aí são que mais podem ser alteradas no decorrer do tempo e na dinâmica dos mercados, né? Então, por exemplo, você passa por uma crise financeira ou uma alta, né, ou um momento de crescimento econômico, essas convenções podem ser alteradas, elas podem ser adequadas, os autores podem rever isso, as normas podem ser revistas. Geralmente os princípios e os postulados, que é a base, né, os princípios, eles podem não ser alterados, mas as convenções, por algum momento, elas podem sofrer essas alterações. Então são 4, tá? 4 convenções aí. Primeiro é a objetividade. Objetividade tem a ver com ser objetivo. Então olha só, para que não haja distorções nas informações, o contador deverá escolher o procedimento mais adequado, ou seja, o mais objetivo para descrever um evento contábil. Gente, o contador, profissional da contabilidade, e às vezes esse é o desafio às vezes do empresário entender, né? Ele se baseia em quê? A base dele é documental. Então ele não pode falar assim, eu acho, olha, registra esse celular aqui, registra esse veículo por 10 mil, por 20 mil na contabilidade. Tá, mas e aí? Mas cadê documento, né, que prova? Cadê a nota fiscal de compra? Cadê documentação hábil que prova? Porque o contador, por via de regra, ele é objetivo. Assim, ele tem que ser objetivo, então ele não traz. E isso tem a ver com várias coisas, né? Tanto a objetividade na relação com seus clientes, tanto a objetividade no registro de um bem. Por quê? Porque o compromisso dele é principalmente com as normas, com as normas contábeis, principalmente com o bem-estar econômico e financeiro da empresa. E esse bem-estar econômico e financeiro da empresa depende sim de registros objetivos. Por mais que muita gente pense assim, mas o contador às vezes me atrapalha, o contador vai fazer um negócio muito detalhado. Não é princípio, é uma convenção contábil que ele trabalha com essa objetividade. Então, objetividade, o contador ele sempre é objetivo, ele não é subjetivo. Ele não é subjetivo, sempre trabalha com objetividade. Olha aí, uma participação aqui. Muito bem, obrigado, Ana. Ana tá. Eu nem vi a pergunta, desculpa, viu? Me acostumo, viu, gente? Tem paciência que a gente se acostuma. Então, objetividade. Segundo, é a materialidade. E esse eu gosto bastante. Gosto de falar dele porque eu acho ele interessante. O contador, olha o que diz, o contador deverá sempre avaliar a influência e materialidade da informação evidenciada ou negada para o usuário à luz da relação custo-benefício, levando em conta aspectos internos do sistema contábil. Então, assim, o contador, sempre que ele vai apurar uma informação, ele vai pensar no custo-benefício dessa informação. Então, pensa comigo, você está lá, imagina que você tem lá um estoque de 3 milhões na sua empresa. Aí você começa a fazer um inventário nesse estoque, né?
Aí no final do inventário você acha lá R$100 de erro. Poxa, R$100 em 3 milhões? Gente, né? Então assim, o quão material é a informação, né? Claro que não é... Se eu tenho por vários meses erros, por menores que sejam, eu preciso encontrar as causas desse erro. Mas isso aqui é usado bastante em auditoria, né? O pessoal da auditoria acaba usando bastante essa convenção da materialidade. E a pergunta é, o valor é material, né? Comparado ao todo, ao montante? Então, por exemplo, eu faço um inventário lá, só brincando um pouco com o número, tá? Eu contrato uma auditoria para fazer um inventário no meu estoque da empresa. Tenho 3 milhões de estoque, a auditoria acha um erro de R$100. Ah, não, mas eu quero que você feche 3 milhões. Pô, mas eu pago, sei lá, R$500 a hora de auditoria para essa turma. Aí eles vão gastar mais quantas horas para recontar esse estoque? Então, a informação tem a questão do custo-benefício. Essa é uma direção. Outra direção também é o custo-benefício dos registros contábeis. Então, vamos supor, eu estou numa empresa que durante um determinado período, né, um dia ou uma semana, ela utiliza materiais de escritório o tempo todo. Então imagina só, o cara vai lá, pega um lápis, eu vou faço um registro contábil. O cara vai pegar uma borracha lá no estoque de materiais de escritório, eu vou lá e pá, mais um registro. Quer dizer, qual que é o custo disso, né? O custo de pegar o contador e ir lá, fazer esse registro. O que é mais fácil, o que é mais material? Eu juntar tudo num dia só e vou lá, registro tudo, fechou. Então a materialidade vai falar disso. Isso aqui é prático, gente. Eu gosto dessa convenção porque eu acho ela muito prática, né? Você não tem essa... Pô, tudo eu tenho que correr, registrar. Não necessariamente. Eu tenho que ter um nível de materialidade, né? Materialidade vai avaliar o quê? Relação custo-benefício. Beleza? Para fechar, duas últimas aí, ó, conservadorismo e consistência, né? Então eu falei de objetividade, que o contador é objetivo, e da materialidade, que o contador ou a informação contábil sempre tem que ser considerada, sempre tem que ser levado em conta aí a relação custo-benefício. E o último é o conservadorismo. Nome assim, né? O conservadorismo, uma palavra que não é muito curtida nesses dias, né? Mas é prudência também, né? Fala de conservadorismo e prudência, né? Olha só, o que diz, ó. Entre conjuntos alternativos de avaliação para o patrimônio, igualmente válidos, os dois são válidos, segundo os princípios fundamentais, a contabilidade escolherá o que apresentar o menor valor atual para o ativo e o maior valor para as obrigações. O conservadorismo é muito utilizado quando há dúvida no contador. O objetivo do conservadorismo é não dar imagem otimista em situação alternativa que com o passar do tempo poderá se reverter. Vou explicar mais detalhado para vocês. Olha só, o contador é conservador. Se ele tiver dúvida entre dois valores igualmente válidos do ativo, ou seja, nos bens da empresa, né, nos bens ou direitos da empresa, qual que ele vai reconhecer? O menor valor. Ô, Ronei, boa noite. Obrigado por estar aí com a gente. João Neto, contador, Claudinha, obrigado também. Então, assim, tem dúvida entre dois valores no ativo, nos bens, nos direitos da empresa? Registro menor. Obrigações, dívidas, né? Obrigações da empresa. Tem dúvida entre dois valores? Registro o maior. Ou seja, para a obrigação maior, para bens ou para o ativo menor. Por quê? Para não gerar ou uma falsa expectativa ou de repente, eu tenho lá uma receita, reconheço a maior, depois ela não era maior, né? Era menor. Eu posso apresentar uma informação de lucratividade que não é real. Então é melhor ter essa prudência, né? Então nesse sentido aí, o contador é conservador, né? Não é isso. É uma questão de prudência, né? Então, esse cuidado que o contador precisa ter na apuração da informação contábil, tá bom? E a última é a consistência, que eu acho interessante também, a consistência, porque ela tem uma ligação também com a área de gestão, né? Com a gestão de um negócio, né? Diz assim, ó, deve ser evitado a mudança do critério contábil de ano em ano ou constantemente, para possibilitar a comparação dos relatórios no decorrer do tempo e facilitar estudos preditivos. Como assim, gente? Já falei aqui hoje, né, nessa live, que uma das funções da informação contábil é o quê? É produzir comparação, que eu possa comparar. Então imagina lá, vamos falar aqui de
Vamos lá, pro pessoal aí de contabilidade que está aí me acompanhando, né? PEPs, média ponderada, né? O que é isso? São critérios de avaliação de estoques. Então imagina só, esse ano o humor do gerente tá ruim, usa PEPs. Ah, esse mês tá bom, usa média ponderada. Posso trocar? São critérios válidos? São critérios válidos, ok, tudo bem. Mas a questão é a seguinte, quando eu não tenho consistência na forma como eu avalio as informações, a gente sabe que se a gente avalia de uma forma, se eu uso média ponderada, se eu uso, por exemplo, PEP, nem vou falar do EPS, né, que o EPS não é permitido. O PEPS, né, pessoal, primeiro que entra, primeiro que sai, média ponderada, eu faço uma média de todas as entradas para poder chegar ao valor do meu estoque, custo da minha mercadoria e chegar no meu saldo de estoque. Enfim, são técnicas aí de avaliação de estoques, né? Então assim, imagina eu mudando toda hora, né? Qual que é a possibilidade de comparação que eu perco? Vou perder na possibilidade. Gente, a informação aqui, tem que ser tratada com carinho, né? Falar assim, né? Não sei se é a palavra certa, mas é isso, né? Sim, consistência tem a ver com o quê? Eu avalio. Posso mudar? Posso mudar, mas mesmo em mudando, eu preciso pensar na questão da consistência. Então, poxa, tá 2 anos que eu tô desse jeito, vamos mudar por razões, e precisa se haver razões, precisa ser discutido isso, né? Não é assim. Eu brinquei com a questão do humor, né? Claro que é uma brincadeira, mas é importante que se mantenha a consistência das informações para que elas sirvam para algo. Ponto. A função da contabilidade, a função do contador é ser útil para a empresa, ser útil para o país, né? Isso que a gente quer, né? Nesse momento, por exemplo, eu tenho visto, estou participando, interagindo com contadores aí, com professores de contabilidade, a gente tem visto o quão importante é essa área, né? Essa ciência e essa profissão aí para o nosso país, né? Então, o contador, ele zela por essas informações. Então, essas convenções apoiam o contador nesse zelo aí, tá? Então, convenções contábeis, objetividade, o contador tem que ser objetivo, materialidade, objetivo, né? Não subjetivo. Eu não vou... Olha um exemplo, né, de subjetividade. Eu sou amigo do dono da empresa que é meu cliente, do escritório contábil, por exemplo. Aí eu tô vendo que tá um prejuízo esse mês na empresa dele, mas coitado, né? Ele não tá bem, eu não vou apresentar esse prejuízo. Eu não estou sendo objetivo, eu estou sendo subjetivo. O contador é objetivo. Ele se baseia em documentação idônea, né, correta, né? Segundo, a materialidade, que é a relação custo-benefício, que para quem é administrador, para quem gerencia um negócio, e para o contador nem se fala, né? É de extrema importância, né? Para que eu vou atrás de uma informação que não vai me trazer benefício nenhum? Isso é muito nas empresas, mas muito, né? Perde-se tempo com relatórios que, dizem nada, né? Então, se aplicasse, isso aqui é aplicado, estou falando da contabilidade, mas se isso fosse aplicado num contexto geral de gestão, gente, vai dinheiro nessa história, viu? Vai dinheiro. Mas pode funcionar para fazer um relatório que nunca ninguém vai usar, né? Então, a contabilidade leva em conta, sim, a materialidade, né? No processo de inventário, em qualquer processo operacional contábil aí que vai ser realizado. O conservadorismo, que é prudência, né? Então, se o contador é conservador, não, ele é prudente, né? Então, valor tem 2 valores, tem dúvida em 2 valores. Se for uma obrigação, registro maior. Tenho dúvida entre 2 valores. Se for um bem ou direito, registro menor. Se lá na frente eu descobrir que eu estava errado no meu registro, pelo menos eu não apresentei um resultado positivo que não é real, né? Então isso pode ser revertido depois. E o último é a consistência. A consistência fala de critérios aí, então eu não posso sair mudando o critério segundo o meu humor, mudando o critério de qualquer forma, torta à direita, porque eu posso depois perder o quê? Uma das características da informação contábil, que é a comparabilidade. Tá bom, pessoal? Bom, gente, é isso que eu queria trazer. Eu espero ter ajudado, né, vocês, e essa é a nossa intenção.